Olá, querido professor, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico. A paz do Senhor, queridas irmãs. A paz do Senhor, irmã Manu, a paz do Senhor, e a paz do Senhor para você, querido professor e professora, que nos acompanha todas as semanas. Estamos aqui novamente para a lição de número 2. A paz do Senhor, querido professor, irmã Miriam, irmã Manu, prazer estarmos aqui com mais dicas pedagógicas para você, professor. Amém. Hoje, querido professor, estamos aqui com a lição 6, que tem por título Pais zelosos e filhos rebeldes. Que desafio você terá para tratar, né, não só essa lição, mas as que virão e as que passaram, né? Estamos aqui quase na metade da lição, vale a pena relembrar, né, algumas questões já estudadas até agora, relembrar os mandamentos, os princípios bíblicos de Deus para a família, para que a família, né, viva em maturidade cristã, viva em glorificação a Deus, né? E, claro que não poderia ficar de fora essa temática que é tão importante, tão vivenciada, né, desde o contexto familiar cristão ao contexto familiar, né, da nossa sociedade, né? Nós sabemos que a mudança, principalmente, né, de fase ali, da criança para a pré-adolescência, né, os pais acabam sofrendo, e eu acho que a maior lição, né, para essa lição, que é Pais zelosos e filhos rebeldes, o melhor combate é você pastorear, é você cuidar do coração do seu filho, né? Essa é a maior lição, é o que você, né, você já pode dizer aos seus alunos, professor, para fazer, né, em casa. Não é só a mudança de comportamento, né? Assim como Deus faz em nossas vidas, uma transformação de vida, é uma mudança de coração, é um coração obediente, né? Um coração disponível à obediência interna e imediata, tá? E aí, como objetivo, né? Pensando nos objetivos dessa lição, que são apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor, identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação moral e espiritual sobre a bênção divina, e, por fim, conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as suas consequências, foi de responsabilidade pessoal e intransferível, fruto de seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida. Né? Então, esse é o contexto em que estamos. E aí, pensando, né, nesses objetivos, tá? É que eu sugiro, como dica pedagógica para essa lição, um estudo de caso. Então, para isso, você pode dividir, né, a sua classe em 2, 3 grupos. Você pode classificar dentro, né, da lição que vai trazer a rebeldia. Mas de que maneira a rebeldia ela se apresenta? Ela se apresenta por meio de, às vezes, as amizades, né? A gente vê um pouco disso. Na verdade, Sansão tinha ali, né, o desejo ali por uma mulher, e não só isso, mas outras questões. Então, você pode relatar um estudo de caso. Por exemplo, você está em uma situação que saiu com a família para comprar, e de repente o seu filho pede para sair com alguns amigos. Ao passar à procura dele, você o encontra, né, que é uma situação que Sansão vivencia, mesmo sendo nazireu, que é a bebida. Então, você vê que ele está em um local que tem bebida, que está com amigos bebendo. Então, qual solução você traria para este estudo de caso, né? Qual seria a maneira que você iria abordar o seu filho, né? E ali seus alunos vão discutir. Esse é um exemplo, mas você pode trazer outras situações, né? Não só a bebida, mas as amizades, a mentira, a maneira como a rebeldia se apresenta, você trazer como situações vivas, né? Práticas do cotidiano, para que eles tragam
biblicamente soluções. Sempre pensar a palavra e lembrar, né, que a palavra de Deus ela é infalível, inerrante e suficiente. Então, sabendo desses princípios, é sempre à luz da Bíblia que você precisa abordar as questões de rebeldia com os seus filhos, né? E aí, trazendo esses estudos de caso, você vai estar, né, reforçando o ensino, a importância de se ensinar, né, a palavra de Deus aos filhos, para os pais da sua classe, e até aqueles que ainda não são pais também. E algo ao final para reforçar é o culto, né, doméstico, não só o culto doméstico, mas fazer estudo junto aos filhos de um livro bíblico, como, por exemplo, Provérbios, né, que é justamente, tem esse ensino didático, né, várias situações do cotidiano, vai falar sobre várias pessoas, então, é uma maneira que você tem de se aproximar do seu filho e estar também ensinando a palavra do Senhor, né? É isso. Irmã Rosimar, né? Qual é a dica que a senhora tem para nós no dia de hoje? Lição boa, viu? Estou analisando essa lição, né? Sansão, nós vemos aí quantos pais, né? Eu acredito que essa aula vai ser uma aula mesmo de como estudo de caso que você citou, Manu, né? Muito interessante, um debate aberto, muito importante também, porque muitas vezes, muitas pessoas até criticam, até mesmo no ambiente religioso, em outro ambiente também, né? Às vezes o pai caminha para a igreja, o filho é rebelde, não vem, né, cultuar. Então, assim, tem essas questões que muitas vezes uma aula como esta, eu acho muito interessante, um debate mesmo aberto, no qual os pais, no caso, se for em sala de senhoras, de senhores, é bem interessante que se tenha um diálogo aberto mesmo, uma aula no qual eles possam se expressar, né, de uma maneira aberta, e ali até mesmo para que eles possam sair alimentados com a palavra de Deus. Então, hoje eu tenho uma dinâmica muito interessante, professor, para passar para você, que o tema dessa dinâmica é cabo de força, né? Cabo de força, vivendo a instrução. Então, você vai precisar de uma corda grossa, certo? Então, o grupo será dividido em 8 pessoas. Então, no chão é feito um risco, dividir nos grupos. Sobre a corda, né? Então, o risco pode ser feito por um giz, se você tiver, pode ser usado um giz, ou até mesmo uma fita crepe para realizar essa dinâmica, né? Que é melhor, porque pois não se apaga. Se você usar a fita crepe, vai ser até melhor. Então, a brincadeira começa quando cada grupo puxa a corda de cada lado, né? Então, vai ser uma atividade dinâmica, no qual você vai utilizar no espaço na sua sala, e até mesmo, como nós estamos falando em filhos, depois vocês vão entender o motivo dessa dinâmica, né? Então eles vão poder relembrar um pouco a infância. Então eles pegam a corda, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, né? Então nós vemos aqui, amados, que essa dinâmica, ela vai representar o controle dos pais com os filhos, né? Porque no momento que tem ali um grupo de 8 pessoas de um lado e 8 do outro, puxando aquela corda para ver qual é o grupo que puxa mais rápido ou que consegue ser o vencedor, né? Da mesma forma, nós vimos o seguinte, que a família, os pais estão sob o controle dos filhos, se nós formos observar essa dinâmica, né? E de repente a corda despenca. Então, algum grupo daqueles 8 foi o vencedor. Então, nós ficamos na indagação, o que houve? Né? Às vezes, muitos pais dizem assim, o que houve? Onde eu errei para que isso acontecesse? Porque, às vezes, você instrui uma criança, instrui um jovem, e, às vezes, quando ele está na fase adulta, ele quer tomar a decisão dele, e essa dinâmica, ela vai fazer com que, professor, o seu aluno vá refletir, né? Porque tem horas que você ensina, você instrui, mas as coisas não saem como você pretendeu, como você planejou, né? Mas nós temos aqui o segundo passo para essa dinâmica
a início você vai fazer com seus alunos, depois vai refletir, e nós vamos agora fazer uma reflexão. Nós sabemos, uma das coisas importantes para trabalhar nessa segunda parte seria a questão da instrução, a questão da paciência nesse momento, né, da boa convivência, da compreensão, da união, que é importante nesse momento repassar para no caso, os filhos. Né? Tem hora que a corda despencou, então o que fazer agora? Manter equilíbrio, manter paciência, né? Então, você vai precisar disponibilizar para a sua turma papel e lápis, de preferência colorido, certo? Então, você, logo de início, você vai dividir o grupo em dupla. Então, a cada dupla será entregue um papel e um lápis. Então, a dupla terá que fazer um desenho simples e 2 mãos. Então, os dois vão fazer aquele desenho no momento só. Então, vai utilizar as 2 mãos no mesmo momento para fazer o mesmo desenho, certo? Então, deixar bem claro que nós devemos manter as mãos bem unidas para essa dinâmica no momento do desenho. Então, cada dupla mostrará o seu desenho, né? E você vai perguntar como foi a atividade para cada um deles, o que é que eles aprenderam naquele momento, né? Porque nós sabemos que naquele momento houve uma dupla que participou, realizaram algo juntos, né? Os dois ali naquele mesmo momento. Então, essa dinâmica nós podemos refletir com nossos alunos, que você pode perguntar aos participantes como foi a experiência de fazer algo que não dependia só de sua decisão. Porque, como eu falei e frisei aqui, o pai instrui, a mãe instrui, a família instrui, ensina, educa, né? E muitas vezes, como eu falei, as coisas não saem como planejou. Então, o que é que nós devemos ter? Paciência com o outro. Você pode levar o grupo a refletir sobre os desafios, né? E os benefícios de viver em família, sempre obedecendo às instruções, né? Também pode refletir sobre o que significa conviver. Então, é muito importante de passar para o nosso aluno isso. Então, a família, nós vemos aqui, professor, que é a base do ser humano, né? Uma família unida e com uma boa comunicação é uma família forte. Então, essa dinâmica é bem interessante ser passada para o seu aluno, para que ele possa refletir, né? Porque muitas vezes, a gente sabe que muitas vezes o pai, ele tenta de todas as formas ensinar, instruir, segurando na mão, né? Fazendo ali com o filho, para ver a forma de as coisas sair bem, né? Daquele filho ter um futuro, né? Caminhar para a igreja. Então, o pai está ali, né, a todo momento instruindo e ensinando. Mas muitas vezes as coisas não saem como planejado. Amém, é verdade, né? E muitas vezes nós não temos aquela sabedoria, nós precisamos ter a visão, um olhar e lembrar quando nós éramos mais jovens. É muito importante isso para poder resolver aquela situação. Então, a minha sugestão é que você inicie a sua aula. Depois das boas-vindas, é claro que nós não podemos deixar isso passar, né? O aluno ele vai se sentir mais bem acolhido. Depois do acolhimento, você explica brevemente a história de Sansão e a sua condição de nazireu. É importante você explicar essa condição, porque às vezes tem alunos que vêm chegando lá do Betel e ainda não conhece. Então, é muito importante que você dê uma entradinha aí. Eu não vou entrar porque você vai estudar e você conhece, você passar para ele, tá bom? E como a irmã mesmo falou, é muito importante um debate aberto. Por isso, eu estou sugerindo uma mesa redonda. E nessa mesa redonda, para realizar essa atividade, você vai precisar do quadro branco, tá? E 2 caixas, uma com o nome rebeldia e outra com o nome zelo. Você já sabe que rebeldia vai representar os filhos rebeldes, né? Como fala a lição, e o zelo são dos pais. Pois então, a mesa redonda, divida
2 grupos, vão fazer o papel de pais, e o outro grupo vai fazer o papel de filho. Então, você vai pedir para aqueles que estão fazendo o papel de pais e citando as principais obrigações dos filhos. À medida que eles forem citando, você vai escrevendo no quadro as obrigações dos filhos. E, em seguida, você pede para os filhos citarem as obrigações dos pais. A partir desse momento, você, os seus alunos, eles vão refletir sobre as obrigações dos pais e dos filhos e vão entender melhor a situação dos filhos, muitas vezes, quando eles são rebeldes, né? Depois que escreverem todas as obrigações de pais e filhos, sentem-se, leiam um por um e formem aquele debate sobre as obrigações dos pais e sobre as obrigações dos filhos. Após o debate, você pede para que cada um escreva num papel, certo? Uma situação em que ele viveu um momento de rebeldia, quando ele era só os filhos, né? Momento de rebeldia ou zelo demais, porque os filhos nem sempre são rebeldes. Eles também podem ser zelosos demais. E os pais também. Quem for escrevendo a parte da rebeldia, vai depositando na caixa do rebelde, e zelo demais vai depositando na caixa do zeloso, certo? Ainda dividido, você peça para os grupos retirar uma folha, um do zeloso, outro do rebelde, e compartilhar a situação ali naquela mesa redonda, buscando compreender e refletir sobre as motivações, os sentimentos envolvidos diante daquelas situações. Porque muitas vezes eu digo, irmã Manu, meu filho é rebelde demais, mulher, o que é que eu faço com aquela criatura? Me ajudem, não é? Mas nós precisamos, como eu já falei no início, ter uma visão de filho rebelde. Se você estivesse ali, ou quando você era jovem, você vai entender melhor aquele sentimento e contornar a situação. Esse é o objetivo dessa dinâmica, tá? Então, por fim, promovam a discussão sobre como a obediência, o respeito e a comunicação, que muitas vezes não há no meio da família, sobre essa importante, essas situações de obediência, respeito mútuo, comunicação, tudo isso é fundamental para uma relação saudável entre pais e filhos, reforçando a importância do amor, do cuidado dentro da família. Espero ter ajudado, ter contribuído com essa dica da sua ministração da aula. Somos gratos, né, por toda a equipe do DENEC, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando com vocês essas dicas. Curta, compartilhe, comente, se você também tem outras dicas, outras ideias para essa aula. Irmã Miriam, irmã Rosimar, paz do Senhor, e desejamos a você uma excelente aula. Amém, a paz do Senhor. E a mesma dica eu quero deixar, entre em contato com os seus alunos, peça para eles fazerem um convite à família, olha, vamos para a Escola Bíblica Dominical. Deixei essa mesma dica na lição passada, não é verdade, meninos? Estou deixando novamente convídeos para que a lição possa alcançar os seus alunos, vocês e a família dos seus alunos. Tenha uma boa aula, que o Senhor abençoe sua vida grandemente, e a paz do Senhor. É verdade, irmã Miriam, que Deus abençoe as famílias, cria aí na sua igreja a família destaque para esse trimestre, é muito importante, né, para a família vir participar desta escola bíblica dominical, que está uma bênção esse trimestre. Que Deus abençoe a sua aula, professor. Amém, a paz do Senhor. A paz do Senhor.